E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta matemática que, olha, tá em todo lugar, de receita de bolo a grandes projetos de engenharia. E pode esquecer aquela ideia de que é só matéria de prova, viu? A regra de três é, na verdade, uma lógica super poderosa para resolver problemas bem práticos do nosso dia a dia. Então, bora lá! Olha, o nosso caminho aqui vai ser bem simples. A gente começa com a ideia básica de proporcionalidade, aí resolve um probleminha simples para aquecer, depois a gente coloca uma pimentinha com a tal da relação inversa e, por fim, vamos para o nível avançado, com vários fatores ao mesmo tempo. No final, essa ferramenta vai estar na mão. No fundo, a regra de três serve para responder aquelas perguntas de proporção que aparecem o tempo todo na nossa vida. É um jeito prático de achar um valor que a gente não conhece quando a gente já tem outras três informações que estão ligadas a ele. Já parou para pensar nisso? Se uma receita serve duas pessoas, quanto de ingrediente vai para fazer para 10? Ou, se dois pintores levam 3 dias para pintar um muro, em quanto tempo 4 pintores fariam o mesmo serviço? São exatamente essas perguntas que a gente vai aprender a responder. Então, a grande sacada é essa. A regra de três é o método que a gente usa quando as coisas são proporcionais. Com 3 peças do quebra-cabeça na mão, a gente usa a lógica para achar a quarta peça que está faltando. Simples assim. E olha, para deixar tudo mais fácil, a gente vai seguir sempre um plano de 3 passinhos. Primeiro, organizar as informações. Segundo, analisar qual é a relação entre elas. E terceiro, montar a continha e resolver. Com um pouquinho de prática, isso fica automático. Bora começar pelo básico, então. Vamos de regra de três simples, com um exemplo bem clássico para a gente pegar a base do processo. A história aqui envolve tinta e parede. A situação é a seguinte: a gente já sabe quanta tinta gasta para uma certa área. Só que agora a área mudou, diminuiu. De quanta tinta a gente vai precisar? É um problema perfeito para o nosso método. Primeiro passo, lembra? Organizar. A gente coloca as grandezas em colunas. De um lado, a área, do outro, a quantidade de tinta. Na primeira linha, os valores que a gente já conhece. E na segunda, os valores da nova situação, com o nosso X no lugar do que a gente quer descobrir. Pronto. Assim, de cara já dá para enxergar tudo melhor. Agora vem a parte de pensar um pouco. A área da parede está diminuindo, certo? De 35 para 15 metros quadrados. Pela lógica, o que a gente espera que aconteça com a tinta? Ué, se vamos pintar menos parede, vamos precisar de menos tinta, né? Como as duas coisas se movem na mesma direção, nesse caso as duas diminuem, a gente chama isso de relação diretamente proporcional. Depois de analisar, montar a equação fica fácil, fácil. A nossa tabela vira duas frações iguais. 35 está para 15, assim como 14 está para x. Daqui para frente é só usar a famosa multiplicação em cruz para achar o valor desse x aí. E o resultado é 6 litros. Faz todo sentido, né? Menos parede, menos tinta. É esse raciocínio de escala que se usa para tudo, desde ajustar uma receita até planejar a produção numa fábrica. Primeiro problema, resolvido com sucesso. Beleza, a parte direta já está no papo. Mas, e quando as grandezas andam em direções opostas? Vamos para o nosso próximo exemplo para ver como é que fica. Agora o cenário mudou, a gente tem mais gente para fazer o mesmo serviço. A pergunta é, isso vai levar mais ou menos tempo? A gente começa igualzinho, organizando os dados na nossa tabela. E é aqui que vem o pulo do gato. O número de marceneiros aumentou, foi de 4 para 9. Se tem mais gente trabalhando junto, o serviço deveria acabar em menos tempo, não é mesmo? Ou seja, uma grandeza sobe enquanto a outra desce. Isso é o que a gente chama de relação inversamente proporcional. Essa é a manha, o segredo para resolver esse tipo de problema. Para a equação dar certo, a gente precisa inverter uma das frações. Pode ser qualquer uma das duas. A gente mantém 4 sobre 9, mas em vez de 18 sobre x, a gente usa x sobre 18. Esse pequeno ajuste faz a matemática conversar com a lógica do problema. É brilhante. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente descobre que os 9 marceneiros levariam só 8 dias. Olha que interessante, mais que o dobro de pessoas, e o tempo caiu para menos da metade. A lógica se confirma, e essa ideia de relação inversa é super importante em gestão de projetos, por exemplo. Entender esse balanço é a chave para ser mais eficiente. Bom, a gente já viu problemas com duas grandezas. Só que a gente sabe que na vida real as coisas raramente são tão simples, né? E se a gente tiver 3, 4 ou até mais variáveis? É aí que entra a regra de 3 composta. A regra de três composta é basicamente a mesma ideia, só que com mais peças no tabuleiro.
A única diferença é que agora o nosso quebra-cabeça tem mais partes. Vamos ver como isso funciona com um problema que envolve tratores, terra e tempo. Então vamos lá para o nosso desafio final. Agora a gente vai aplicar tudo o que vimos até aqui para resolver um problema com várias coisas mudando ao mesmo tempo. Primeiro passo, como sempre, organizar tudo. Temos tratores, hectares de terra, horas de trabalho por dia e o total de dias. Colocamos todos os dados da situação inicial e da final em suas colunas, com o X marcando a informação que a gente quer descobrir, que são as horas por dia. Agora a gente precisa de um pouco mais de calma na análise. É um por um. A gente compara cada grandeza com a coluna do nosso X, ou seja, com as horas por dia. Vamos lá. Mais tratores para fazer o serviço significa menos horas de trabalho por dia, certo? Então é inversa. Mais terra para arar exige mais horas de trabalho, direta. E menos dias para terminar tudo, e aí vai ter que trabalhar mais horas por dia, inversa de novo. O último passo é montar a equação completa. A gente deixa a fração com o x de um lado, do outro lado, a gente multiplica as frações de todas as outras grandezas. E o mais importante, lembrando de inverter aquelas que a gente viu que eram inversas. Parece um monstro, né? Mas, na verdade, é só juntar tudo que a gente analisou até agora numa conta só. E resolvendo essa equação toda, a gente chega na resposta 9 horas por dia. É o tempo de trabalho necessário para cumprir essa nova meta. A gente conseguiu desvendar um problema bem complexo usando um processo lógico e claro. Isso prova que essa ferramenta serve para otimizar sistemas bem mais complicados, como na logística ou na produção de uma indústria. No fim do dia, o que importa mesmo não é decorar a fórmula. A verdadeira habilidade está na interpretação. Como diz a frase, é ter a capacidade de olhar para um problema, sacar como as partes se relacionam e entender o que está acontecendo. A matemática, ela é só a ferramenta que a gente usa depois. Agora essa ferramenta é de quem quiser usar. Comece a reparar nas proporções ao redor, em receitas, em projetos, em viagens. A regra de 3 está por toda a parte, só esperando para ser usada. E aí, qual quebra-cabeça do dia a dia já dá para resolver com ela?